A intenção desse vídeo é eu poder compartilhar com cada um de vocês uma preocupação que me ocorreu diante de inúmeras indicações por profissionais de saúde, médicos e outros, de uso de alguns medicamentos. E aí me surgiram algumas preocupações que eu vou tomar liberdade de compartilhar com vocês. E com base no que eu acabei de comentar, nós vamos chamar essa apresentação rápida de protocolos e profilaxias à Covid-19, bulas e dosagens que podem confundir. Vamos chamar isso de utilidade pública e vocês entenderão por que nos próximos slides. Então aqui eu fiz um plano da rápida apresentação, uma breve introdução, protocolo e profilaxias, dosagens prescritas em bulas que apresentam algumas unidades de medidas que podem confundir o usuário, e o fato de a população brasileira ter um número expressivo de pessoas obesas e, evidentemente, riscos atrelados a essa obesidade e que implicam maiores riscos, numa situação em que a pessoa contraia a Covid-19. Por fim, eu esclareço como, diante da bula, dos termos utilizados, termos técnicos utilizados na bula, como determinar a dosagem em função do número de comprimidos, que a bula, como eu vou mostrar, não é clara, não é esclarecedora em relação a isso. Aqui eu chamei de introdução, mas não precisa chamar atenção para esse detalhe, vai ficar no vídeo, se você tiver interesse, pausa e coloca aí para ler esses tópicos que eu coloquei. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que os dados de hoje, no mundo, o número de casos no planeta, hoje chegou a 11.588.044 casos, com mais de 500 mil de mortes, causadas pela Covid-19. E aí, as motivações para eu gravar esse vídeo surgem basicamente das bulas, que trazem algumas informações que podem induzir você ao erro, como eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí, é claro, não só por isso, mas por conta da explosão, da procura nas farmácias, e inclusive gerando a falta dos medicamentos indicados aí pelos profissionais de saúde, entre eles aqui, eu estou listando aqui um protocolo de tratamento e profilaxia, de contactantes, e aqui eu chamo atenção para esse, que é um dos medicamentos, que é o ivermectina, bastante comentado aí nas redes sociais pelos médicos, pelas pessoas, enfim. E vou chamar atenção para essa unidade. Cada comprimido tem 6 miligramas, Só que, na hora que você lê a bula, quando a pessoa tem mais de 80 quilogramas, a indicação é de 200 microgramas por quilograma. E isso é confuso para muita gente. E hoje eu assisti a um vídeo dessa doutora médica, nesse portal, foi postado ontem, um vídeo que circulou bastante acessado, e ela recomenda e explica, do ponto de vista médico, as razões para as quais ela justifica o uso da ivermectina, contra a Covid-19. Bom, aqui nesse momento, eu vou apresentar as dosagens prescritas na bula, veja aí, e aparece em algum momento da bula desse medicamento, estou me referindo à ivermectina, 200 microgramas por quilograma. Mas o que significa isso, para as pessoas que têm mais de 80 quilos ou 80 quilos de massa? Essa tabela que eu projetei aí, da bula, essas informações são transcritas na íntegra
da bula da ivermectina, e você nota o seguinte: existem os intervalos de massa corpórea, né, e atreladas a essas massas, as pessoas, ou a bula indica o número de comprimidos. Só que quando chega a 80 quilogramas ou mais, né, uma pessoa com mais de 80 quilogramas, aparece essa medida que é confusa. E eu já vi e ouvi algumas lives de profissionais de saúde indicando que a conta é simples, basta fazer 0,2 por quilograma. E vou mostrar que essa informação é uma informação distorcida e que pode levar, infelizmente, a uma superdosagem, e a gente precisa compartilhar com a população, principalmente no caso do contexto brasileiro, em que as pessoas, não muito poucas, 117 milhões, vou mostrar por que isso, né? Tem mais de 80 quilogramas ou podem ter mais de 80 quilogramas. Então, é um número expressivo de pessoas que ficam ou podem ficar sem saber o que significa esses 200 microgramas por quilograma. Se nós tomarmos os dados do IBGE de que a população brasileira hoje soma 211 milhões de pessoas, e você aplicar esse percentual aqui, 55,7 a 211 milhões, você chega, né, a 117 milhões. O que significa isso? É o número de obesos no nosso país. Ora, se você cruzar essa informação, obesidade, com a altura, né, são conceitos que estão intimamente relacionados por conta do índice de massa corpórea, você vai concluir que mais de, ou em torno de 117 milhões de pessoas têm mais de 80 quilogramas, e daí a minha preocupação em discutir ou apresentar essas contas aqui para vocês, né? E notem que as manchetes dão conta de que a obesidade é uma preocupação, é um problema de saúde pública, mas não é esse o nosso propósito, né, nesse vídeo. E eu gostaria mesmo era de focar no fato de que 117 milhões de pessoas podem ler a bula. Não estou aqui fazendo menção, né, ou apologia à automedicação, muito pelo contrário. Né, procure um médico para fazer a indicação nas devidas proporções. Mas a automedicação é uma realidade no nosso país, infelizmente, e as informações, as notícias dão conta de que o medicamento, especificamente ivermectina, houve uma explosão na procura e está em falta em inúmeras farmácias. O que justifica ainda mais essa minha preocupação de que em torno de 117 milhões de pessoas vão procurar o medicamento e muito provavelmente boa parte dessas pessoas pode estar fazendo uso sem uma indicação por prescrição médica, né? Muito bem. E aí qual é a conta? Se a gente retomar fragmento daquela informação da bula, só para a gente lembrar, quem tem mais de 80 quilos, né, ou quilogramas, precisa fazer uso, segundo a bula e as indicações médicas, de 200 microgramas por quilograma. Só que aí eu vou mostrar o que significa isso em termos de comprimido, para ver se há com intenção de uniformizar a linguagem da própria bula, né? Então vamos lá. Se a gente tomar essa indicação da bula, cabe a pergunta: como eu sei quantos comprimidos de 6 miligramas eu devo tomar se eu tenho mais de 80 quilos ou quilogramas, né? Bom, primeiro, se nós tomarmos o fato de que a indicação ela usa essa unidade, aliás, até uma unidade muito usada aí nas medicações, né? Só que 200 microgramas significa 200 microgramas escrito numa notação mais próxima do nosso cotidiano, e esse micro é
10 a menos 6, né? E 200 eu escrevi como sendo 2 vezes 10 ao quadrado. Então, qual é o problema? Eu quero saber qual é o número de comprimidos que eu devo ter para corresponder a 200 microgramas. E aí, qual que é a informação? Eu sei que um comprimido, ele tem exatamente 6 miligramas. Mili é milésima parte, então você divide por 1000, né? E você pode escrever em notação científica assim, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Bom, se a gente olhar apenas essas informações aqui que estão dentro do retângulo em azul, isso nada mais é do que uma regra de 3 simples, né? E aí, quando você calcula esse número n, você chega nesse número. Eu já fiz a conta para você. E essa conta significa o seguinte: diferentemente do que eu tenho ouvido em lives, em alguns vídeos no YouTube, né, de alguns profissionais de saúde, eles têm recomendado 0,2 vezes o número de quilos da pessoa, vezes a massa da pessoa. Então, repara que perigoso. Se uma pessoa tem 90 quilogramas e faz essa conta simples, como é muitas vezes indicado, 90 vezes 0,2, isso dá 18. Isso corre o risco da pessoa lá ingerir 18 comprimidos, que claramente é uma superdosagem. E aí, mais uma vez, eu justifico a minha preocupação e interesse de auxiliar de alguma maneira, tanto os profissionais da área de saúde, né? A intenção aqui é só contribuir mesmo, como aquelas pessoas que fazem a aquisição do medicamento e o uso, sem, infelizmente, como eu já mencionei, recorrer a uma orientação médica. E aí eu trouxe alguns exemplos, para além da tabela, né, que aparece lá na bula. Uma pessoa de 90 quilogramas, o que ela vai fazer? Vai multiplicar 90 por esse fator que eu acabei de determinar para vocês. V0,0333. Quando eu fizer essa conta, eu chego em 3 comprimidos. É aproximadamente, mas 2,98, por exemplo, né? Isso é, na verdade, 3 comprimidos, tá? Se, por exemplo, nós tivermos um pouco mais, 105 quilogramas, e fizermos a conta, nós vamos chegar em 3,5, 3 comprimidos e meio. E assim sucessivamente. Pegue a sua massa e multiplique por 0,0333, que é o fator. No caso de uma pessoa com 120 quilogramas, ela deve consumir, segundo os profissionais de saúde que têm defendido esse medicamento, também eu não estou defendendo, ingerir em 4 comprimidos. Com isso eu finalizo, agradeço a atenção de todos e peço que, se vocês acharem conveniente, compartilhe, porque como eu disse lá no início da apresentação, o propósito maior é de utilidade pública e a gente minimizar os efeitos desastrosos de as pessoas tomarem informação, inclusive na bula, e interpretarem de maneira inadequada, inclusive baseada em algumas lives e alguns vídeos. E com isso, fazer uso de uma superdosagem. Beleza? Gente, obrigado, valeu, tudo de bom.